Então, pessoal, a gente vai continuar hoje, aqui é o nosso papo de JavaScript, que é uma mudança aqui de 360 de tudo que a gente estava falando antes, né? Mas continua aqui na área de tecnologia, pelo menos, estávamos falando aqui desde de parte financeira, estilo de vida e por aí fora, que também é mega importante aqui para todo programador que acaba sendo humano e também tem essas necessidades, né? Como é óbvio. Mas focando aqui no React, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre um recurso do React um pouquinho diferente, que é um ponto, pessoal, que o pessoal tem muita dificuldade. Infelizmente, eu vos garanto que eu não vou dar a explicação perfeita. Eu espero que alguns aqui me ajudem, porque isso exige uma abstração de entendimento que é difícil para o pessoal que está iniciando, mas é algo que a gente vai ver sempre daqui para frente. Então, uma hora a coisa entra. Entendeu? E só entra de um jeito, pessoal, praticando, batendo a cabeça e encontrando, montando uma estrutura neural, o que armazene esse conhecimento da melhor forma que sirva para vocês lembrarem, fixarem e passar a ser algo intrínseco aí no vosso raciocínio, entendeu? E isso, pessoal, não é lendo, não é vendo vídeos, a gente tem que codar, praticar mesmo, ver os comportamentos que vão acontecendo para interiorizar bem o conceito e aí conseguir usá-lo de diversas formas, ok? Tudo que nós estamos vendo de tecnologia no geral, que nós falamos até aqui, e vamos continuar falando, pode ser aplicado de várias formas. Então, isso tem que ser praticado para a gente entender como é que a gente pode brincar com isso, né? O que eu posso construir com um monte de areia? Tem que estar ali brincando com a areia e testando um monte de situações para ver o que tu consegue, qual é o limite, né? E a mesma coisa aqui, não é diferente. Então, para testar o limite aqui da coisa, eu teve os exercícios da aula anterior, não sei quem fez, mas eu fiz aqui um pouquinho, só para também dar aqui um melhor aspecto, fiz aqui o tal header, e aqui coloquei um footer e tal, e eu queria só puxando aqui um gancho da última aula, explicando aqui um pouquinho como que eu organizei aqui o meu código, para servir aí também de base para vocês. Então é o seguinte, eu usei o less, né, para fazer aqui a minha estilização, e o que eu fiz? Eu coloquei aqui nos styles esses dois arquivos, o base e o variables, né? É mais tipo de exemplo para separar aqui um pouquinho as coisas. Então, o base aqui mais a nível do HTML aqui, conteúdo, a grosso modo, e aqui as variáveis de configuração aí, como se fosse do tema, né? Que a gente viu, ou seja, todo o conhecimento que a gente viu lá atrás, nas sessões de less, está sendo puxado agora, né? Então, quem não lembrar ainda direito, tal, é consultar e relembrar aí um pouco os conceitos. Então, aqui no React, a gente tem os arquivos, né, less, separados por cada componente, né? Foi esse exemplo que eu dei na última aula, e reforcei que seria uma boa prática. Então, aqui a gente pode importar os arquivos de less, nesse caso, que tem aqui as variáveis, né? O que acontece? Essa ferramenta aqui, ela tem aqui um bug que eu descobri, demorei um tempinho para descobrir. Mas é normal, tudo que a gente usa é normal que tenha bugs. As ferramentas para os programadores não são perfeitas, né? Quem dera fosse. Mesmo as linguagens que a gente usa tem os seus bugs, né? Por isso que as coisas evoluem constantemente. E o que aconteceu? Se eu importo aqui um arquivo, por exemplo, um arquivo incorreto, né? Ele pode crashar, ele pode dar erro, e ele não diz direito o que está acontecendo. A gente não encontra nada que é o arquivo que não está sendo mapeado. E ele pode causar aqui uma página em branco, que foi o que aconteceu comigo, sem erro nenhum. Então, aí, eu desconfiei que pudesse ser aqui os arquivos importados, aí fui afinando e lá funcionou, e aí começou a dar aqui os erros. Então, esses imports têm que estar bem afinados, senão essa ferramenta aqui não vai demonstrar muito bem. E essa ferramenta é o quê? É algo que a gente falou na última aula, para a gente conseguir praticar React aqui dentro do browser, sem precisar instalar nada no computador, ali com poucos cliques a gente desenrola aqui e começamos a praticar. Por quê? Primeiro, que configurar o ambiente local dá algum trabalho. Segundo, que tem pessoal que tem computadores um pouco lentos e tal, e com alguma dificuldade de processamento, e o React é pesado. Localmente, começa a ficar um pouquinho grande e pesa ali um pouco. Consome pelo menos 1 GB de memória, então o pessoal que tem 2, 4 GB de memória aí no computador pode ter problemas aqui com o React. Navegando na internet e tal, mas ali o React consumindo quase 1 GB não vai ser bom. Aí o Vite, a gente falou disso também na última aula, economiza ali um pouquinho de recursos, mas aqui no nosso bootcamp, com muita gente, a solução foi essa, indicar para vocês
esse ambiente online, que daí todos nós conseguimos ter um ambiente padronizado e trocar experiências, inclusive partilhar o link e cada um ver o que o outro está fazendo, e fica fácil também ajudar ali no Discord e por aí fora. Então, o pessoal também, o pessoal que está com dificuldade de procurar aí no Discord. Eu não vi de fazer um upload de um arquivo, então como é que eu pus aqui o meu logo? O logo eu pus da seguinte forma, eu criei um componente à parte, e coloquei dentro aqui da tag A. O que esse componente tem? Ele tem, então, a imagem aqui em base 64. Eu coloquei num componente para fora, porque isso aqui é muito código, é um código que não é bacana de se ler, né? Então, por que eu vou ter esse código todo aqui dentro do meu JavaScript, mais enxuto? Então, coloquei um componente à parte no React, e importa ali onde eu vou usar, e essa sujidade aqui, essa estranheza aqui no código fica ali menos, atrapalha menos ali no dia a dia. Bem, o que é a imagem dessa forma? O pessoal conhece isso? Injetar a imagem desse jeito? É um SVG isso aí, ou... Não, isso aqui então é o quê? Tem aqui, por exemplo, image to base 64. Base 64 é uma encriptação de dados, né? E já bem antiga, e basicamente a gente faz o upload dessas ferramentazinhas online, então tem diversas, né? Por exemplo, esse aqui, tu clica aqui e carrega aqui um arquivo qualquer, deixa eu ver aqui, acho que no download deve ter aqui o logo, né? E ele vai gerar aqui embaixo, então, o código, okay? E aqui com esse código a gente cola tanto na tag image, ou usamos um CSS, que a gente pode usar das duas formas. Okay? Então, isso aqui é para a gente ter uma imagem embutida no código. Pessoal, não abusem disso. Isso aqui é para situações muito pontuais e é melhor se usar aqui no caso do SVG e por aí fora. Porque se for um JPEG, um banner, né, fica pode ter 2 megas, sei lá. E aqui ele tá dizendo aqui o tamanho do arquivo original, né, e quanto que ficou codificado, ele ficou maior, que consome mais codificado aqui em base 64. Só que no ambiente de desenvolvimento pode ser interessante fazer desse jeito, e aí é muito usual a gente ver essas imagens também de código desta forma, ok? Então, no SRC diz que é do tipo de data, né, que é uma informação aqui binária, né, que são dados aqui computacionais. Depois diz aqui o formato da minha imagem, que é importante, porque eu não posso processar os bytes de um PNG como um JPG, né, vai dar problema. Então, saber o tipo dos bytes é importantíssimo. E depois ele diz o nome, o tipo da encriptação, vem vírgula, e aí vem os bytes encriptados 74. Okay? Quem mais levantou aí a mão? Tinha mais alguém? Não. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aí. Mas no fundo a gente trata aqui como uma imagem. Ah, tá cortando? Ih, caramba. Não, mas tá pouco por enquanto, mas okay. Só notando que tá cortando um pouco. Eu tô com receio que isso esteja no outro microfone. Aí ferrou. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Então pode ser que o meu computador está prestes a travar, já sabe. Se eu ficar offline 2 minutos, volta. O calor aqui deve estar pegando. E o ventiladorzinho aqui tá puxado. Bem, e aí o que acontece? Eu criei aqui esse base e coloquei o header e o footer, porque são coisas muito ali, a grosso modo, útil ali no site, né? Então, pensar como um componente também é muito redutor ali, porque um componente é uma coisa que a gente vai usar ali em situações, mas aqui o footer e o header a gente vai usar o tempo todo. Entendeu? É crucial, né? Então, por que eu tenho aqui esses componentes aqui à parte? Apenas, pessoal, para eu ter menos linhas de código e eu segmentar melhor o meu código. Então, quando eu abro o meu app, olha só, eu tenho aqui um código limpinho. Né? Só vejo que essa estrutura, ok, tá puxando aqui o cabeçalho da página, tem aqui o footer e tem aqui os produtos. Esses produtos é o quê? É aqui a minha página, né? Com tudo que a gente viu lá atrás, com JavaScript, CSS, HTML, ou seja, tudo vanilla, né? Tu não consegue fazer isso, né? Essas importações. Claro que ali no JavaScript a gente consegue, tem artimanhas para isso,
mas não é o melhor ambiente para isso. Então, o forte do React é isso, a gente segmenta, organiza o nosso código em pequenos blocos, e a gente vai reutilizando eles e construindo algo mais complexo. E esse algo mais complexo, que agora a gente precisa começar a entender o que a gente realmente consegue fazer com um componente. Okay? Qual que é a liberdade que a gente tem de ficar aqui dentro de um componente? Eu vou pegar como exemplo aqui a nossa lista de produtos, né, que está aqui. Não, vou usar a página para já, que está mais enxuta, talvez. Aqui é a página mesmo. Ok. Então é o seguinte. Deixa eu comentar primeiro essa parte aqui. Comentário em React, como é que se faz? Quem é que sabe? Tá falando de fazer comentário de código? Comentar essa linha. Contra interrogação, eu tô usando. Barra, ponto, aquele ponto, aquela estrelinha lá, é o comentário do CSS. Falta mais uma coisa. Okay? É mais ou menos também. isso. Hã? Entre chaves também. Boa, Jefferson. É isso aí. Ou seja, como a gente está aqui isso no aí meio do HTML, a gente falou na última aula, vocês devem lembrar, né? Ou seja, quando a gente vai colocar JavaScript aqui dentro, a gente não falou disso. Não, talvez não tenhamos falado, estou confundindo com outras aulas. Ou seja, a gente coloca valores aqui entre chaves. Okay? Quando eu tenho chaves aqui no meio do meu HTML, pessoal, dentro dessas chaves vai ter o quê? Código. E aí nós vamos pôr código JavaScript. Ou seja, essas tags aqui, elas não são JavaScript. A gente pode pensar nelas como se fossem HTML, XML, por aí fora, né? O termo certo é JSX, né? Que não é bem nem HTML nem XML, então é JSX. Para a gente colocar aqui uma injeção de código JavaScript no meio dessa estrutura, a gente põe chaves. E aí, aqui dentro, é o que o Marcos estava dizendo muito bem, que é colocar aqui o barra asterisco e tal. Isso aqui já é reconhecido por JavaScript. Mas o React não reconhece só isso aqui assim, porque ele vai assumir que isso aqui é um conteúdo. Quer dizer que a gente quer escrever no meio, dentro dessa tag, aqui como sendo parte do meu texto, uma barra e um asterisco. Porque eu posso ter isso, né? Se eu gravar aqui, não está atualizando? O que está acontecendo aqui, meu? Será que me faltava agora isso aqui que eu achou? Página de produto. O que está aqui com coisa? Eu vou tentar fazer um refresh, vamos ver se vai quebrar aqui. Ok, deu. Ele está aqui com algum delay, não está funcionando bem. Ok, ele colocou no código meus barra asterisco, ele não interpreta. Aí o Jailton disse muito bem, chaves. Okay? Nunca mais esqueçam disso, né? Mas vamos esquecer, mas tudo bem, a gente lembra. Mas aí tem uma diferença também, né? Dependendo, se você está comentando... se você está comentando o JavaScript ou comentando um componente como o main, por exemplo, dá para comentar com barra também, né? Sim. Se você tiver código aqui em cima, né, uma const XPTO igual 1, 2, 3, está fora do bloco de tags, né? Então aqui eu já comento com barra ou barra asterisco, tal como os comentários normais aqui de JavaScript, né? E aí não tem essa questão ali das chaves. Pessoal, isso aqui já é algo que confunde o pessoal que está começando em JavaScript. Ou seja, a gente tem num arquivo duas técnicas de programação no fundo, né? De dizer como é que as coisas vão se comportar. E isso vai complicar um pouco mais, não é só isso, a coisa não para por aí. Então, uma grande dificuldade que a gente tem aqui em JavaScript é que a gente tem que misturar os conhecimentos todos de HTML, de JavaScript e meio que de CSS também, né? Como a gente viu também na última aula, de colocar aqui um bloco de style, né? Se a gente coloca tudo junto aqui, mistura no liquidificador e coloca aqui num arquivo só, tudo misturado. Né? E aí a gente tem que ter esses conhecimentos já bem enraizados. Daí também a ordem aqui do Bootcamp, a gente pegar esse material primeiro antes de chegar aqui nessa parte. Força aí, Wagner. E uma coisa legal também são os atalhos que eles são compartilhados entre algumas linguagens de programação, IDEs, sistemas operacionais, que no caso do comentário aí, o command ou control interrogação, ele comenta, né?
E aí, em várias ideias, esse atalho também funciona, né? E eles implementaram nessa aplicação online aí também. Boa, meu. Muito bom. Eu não sou muito desses atalhos porque eu uso mais terminal, né? Aí no Emacs, meus atalhos são diferentes. Qual é mesmo o atalho que tu disse? É contra o... Control e interrogação aqui para mim. Ah, ok. Eu não sei se no IntelliJ é isso. Porque eu também não sou muito... Eu não sou muito desses comentários de... pessoal, bem, isso aqui é um tema meio complexo, mas é mais discussão de seniors, okay? Que é questão de comentário em código. É proibido, não se comenta código. Código não tem comentário, okay? Se lê código. Se tiver comentário, é algo muito específico do negócio, de uma regra complexa, um código complexo que está ali, que exige um comentário para se entender melhor o que esse código está fazendo. Mas para esse código necessitar de um comentário, esse código é uma coisa que a gente não consegue interpretar ele facilmente lendo ele, entendeu? Mas a ideia é a gente ler código. Então, a gente não vai comentar algo que é para a gente ler, né? E nem colocar em português uma frase escrevendo que é exatamente o código que está fazendo por baixo. Isso também não é um comentário decente, né? Só ler o código a gente já entende o que ele faz. Força aí, Lago. Edu, a partir da premissa de que um comentário deve ser alguma informação pertinente, atemporal, é o suficiente ou ainda tem mais alguma coisa, assim? Porque... Não, é por aí, acho que já dá para resumir, até porque o Marcos e o Venturinha já estão vindo aí, e eu acho que vou contrariar aqui um pouco. Deixa eu ver, força aí. Não, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem que ter pouco comentário. Eu vou falar até uma coisa que eu estou fazendo agora, para vocês terem uma ideia. Eu estou fazendo a parte de pagamento de um sistema aqui, e que o código é quase impossível, que eu levei alguns dias para entender a lógica, e eu tive que descrever porque a pessoa que vai testar, ela não vai saber como eu pensei daquela forma. Então, algumas coisas eu sou obrigado a colocar. Então, o comentário, pelo menos eu penso, também serve para isso. Quando algo é totalmente teu e aquela pessoa possa não entender, pode. Mas o certo é ter o código ser o mais legível possível. Senão, aí tem coisa errada. Excelente contribuição, muito bom, Marcos. Força aí, Venturinha. Só vou questionar, não vou criticar nada, só, por exemplo, como a tua base também é Java, já não existe muita filosofia daqueles comentários para depois virar o JavaDoc, isso já não é usado, é isso? Ou estás a dizer pôr comentários mesmo dentro do código? Ou seja, dentro Não, pessoal, do... o JavaDoc já é outra situação, aí já é diferente. Isso já é mais na ótica de utilização quando a gente faz uma biblioteca, né? Se eu vou fazer um sistema que é, sei lá, gerir aqui os pagamentos, como o Marcos disse, né? Eu não vou precisar fazer o JavaDoc porque não vai ser algo integrável no outro sistema. Agora, se eu fizer um gateway de pagamento, né? E isso vai ser integrado em outros sistemas, aí sim, vou precisar do JavaDoc para os outros programadores saberem utilizar a biblioteca que eu criei, entendeu? Então, não é 880, né? Mas o comentário mesmo... tem que ter utilidade prática, no fundo, né? Okay. Mas, por tem exemplo, que agregar valor, porque tu vai gastar tempo construindo um comentário. Tempo é dinheiro, né? Então, tem que ter uma função bem clara ali, o benefício bem claro. Então, só questiono mais uma coisinha que é, por exemplo, aquele tipo de comentário que é o propósito da função ou do método e tudo mais, isso também já se perdeu um bocado da prática? Ou... Primeiro vamos lá, a gente tem umas regras de mais ou menos, todo mundo tem isso, porque todo programador vai ter isso com o tempo. Ixi, pessoal, a gente vai entrar aqui numa discussão, eu não vou falar nada aqui de React quase. Mas é importante vocês já terem essa noção que se vocês lembrarem disso no futuro, vocês já dão um salto aqui tremendo. Que é o grande problema do percurso de um programador júnior para sênior, é melhorar o seu código. E ter um código que um programador com experiência de 10 anos ou por aí fora, né, bastante técnico ali numa linguagem, e olha para o código de uma pessoa mais nova e vê, não, esse código está impecável, se eu fosse fazer esse código, eu faria dessa forma. Então, esse júnior já seria um sênior, né? Se fosse assim. Que é como é que um programador sênior pensa, né? Eu acabando de explicar isso, esqueci a questão, né? O que era mesmo? Força, não, mas de uma forma simplista, a minha questão é, por exemplo, para funções complexas, sim, faz-me sentido ver comentários, né? Mas para coisas simples, por exemplo, uma somatória, pronto, é mais que intuitivo qual é que o código vai fazer, né? Desculpa, fala.
Pessoal, eu dormi pouco, né, como já contei aqui, mas, mas tá funcionando, acho. Então, olha só, tem aqui só uns lapsos de vez em quando. O que acontece? Olha só para esse código. Meu, qualquer programador bate o olho e vai entender esse código. Se eu começar a ter aqui 100 linhas, 200 linhas de código, ou seja, como eu não separei em componente, teria tudo aqui. Quanto mais linhas de código eu começo a ter, eu estou dificultando a interpretação do que isso está fazendo. Então, quanto mais a gente quebrar aqui em caixinhas, é benéfico. Não? Também não de forma exagerada, não vou fazer um componente para cada tag de HTML, né? Também não precisamos ir a esse nível, né? Mas, por exemplo, eu posso ter uma regra que é, por exemplo, eu não quero ter componentes acima de 50 linhas de código e não do que mais 3 ou 5 níveis de hierarquia, né? De tabs. Normalmente o pessoal usa muito, até no kernel do Linux, usa muito ali a questão das 3 tabs, né? Que isso o próprio Linus Torvalds, ele veio com isso, que é, deu 3 tabs, acaba aí. Se tu tiver que dar uma 4ª tab, tem que ir para um método, tem que refatorar isso e tem que organizar o código, ok? Isso é para o código não ficar uma escadinha e ficar muito complexo de se ler, né? Que é o que acontece quando a gente tem, então, um HTML, né? Esse aqui até tá curto, mas a gente pode começar a ter aqui uma estrutura muito... a gente já falou, né, do DOM e por aí fora, assim, uma estrutura em árvore muito... Não tem aqui nenhuma, mas pronto. A ideia era essa, acho que deu para entender, né? Beleza. Então, pessoal, se lembrarem disso no futuro é benéfico, mas tentem ter o código mais sucinto aqui possível. E aqui no React, todas essas regras são válidas como qualquer linguagem de programação. Okay? E aqui a forma de a gente reorganizar o código é em componentes. Bem, tem aqui um componente, e agora como é que eu comentei, né? Então ele não aparece aqui na renderização. Então o que acontece? Eu vou criar aqui o exemplo mais clichê aqui do estado, que é fazer um contador, né? Que é eu faço aqui o contador e faço aqui o set contador. E uso aqui, então, tal use state. Okay? Pessoal, isso aqui, para quem está vendo isso pela primeira vez, eu já vou explicar. Okay? Aqui dando erro, então tem que fazer aqui um import. Então, um import aqui, use state do querido React. Beleza. Esse state, esse state aqui, ele vai começar com 0, e eu vou obter esse valor aqui nessa primeira constante. Então, essa constante é a minha constante de leitura do valor. Como eu obtenho o valor que está armazenado no meu estado. Okay? Então, trocando aqui em usos, ou seja, isso aqui é uma máquina de estado de valores, né? Qual é o valor que eu tenho agora armazenado, né? Qual é o estado desse valor? Não acho que é um nome muito bom, mas pronto. Foi assim que escolheram, acho que teria outros melhores. Mas barra state para confundir com outras coisas. Então, está aqui 0, né? E o que acontece? Se eu chamar aqui esse set contador, eu vou poder fazer o quê? Alterar o valor do meu estado, e da minha máquina de estado. Então, se eu quiser trocar esse 0 para 1, eu faço o quê? Troco aqui chamo aqui o set contador, que ele vai ser uma função. Eu vou fazer isso aqui. Okay? E agora, eu já quebrei o meu sistema. Ferrei aqui o React. Pronto. Limite aqui, números de renderização e por aí fora. O que acontece? Pessoal, isso aqui é crucial vocês entenderem muito bem por que o React funciona desta forma. É o seguinte, a gente não pode codificar coisas aqui que vão ser feitas, que vão executar aqui uma função, que não... tem situações muito específicas que a gente pode fazer, né? Manipular uma string, funções ali de substring, replaces por aí fora, manipular um array, esse tipo de coisa é de boa. Agora, a gente não pode colocar aqui uma interação com o próprio React. Então, caramba, como é que eu altero aqui o contador, né? Agora a gente caiu aqui num beco sem saída. Então, a gente pode usar aqui outra coisa, que é o use effect. Pessoal, estou fazendo um overview, uma vista geral, eu já tento explicar melhor o que é cada coisa. E agora, com esse use effect,
eu posso, por exemplo, colocar ele aqui dentro de uma função. Vou colocar aqui como se fosse múltiplas linhas. E aqui nos effects a gente tem que passar sempre um array vazio. Pelo menos, tem que ter um array aqui e com alguma coisa. Se não passar um array, a gente vai provocar outra vez o loop infinito, ok? Tem que ter sempre. E olha só, agora ficou com o valor 2. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui uma constante que nos dá o valor e outra constante que dá o valor alterado. Temos um valor inicial de 0. Esse usefacts, ele acaba sendo executado, porque ele mudou o valor aqui para 2, então ele executou de alguma forma, né? E esse usefacts, porque eu passei aqui um array vazio, então ele executou essa função logo que o componente foi renderizado no browser. Então, assim que o componente foi processado no browser, ele executa aqui esse usefacts, porque eu passei aqui um array vazio. Okay? Então, aqui é a forma como a gente interage com o ciclo de vida aqui do componente. Pessoal, a gente vai ver isso várias vezes no futuro, só estou dando uma introdução aqui geral e vou tentar agora detalhar o que vai acontecendo aqui por baixo dos panos. O que mais aqui que era importante antes de eu detalhar aqui mais coisas? Que é o porquê que a gente tem que usar o useState. Por quê? Porque eu não posso fazer isso aqui, olha só. Vou fazer aqui um let meu contador igual a 0. Okay? Vamos fazer isso aqui o seguinte. Contador. Não, vou fazer diferente. Por aqui um P aqui. Não, vou pôr um H2 para ficar maior aqui a letra. E contador, var contador, variável. E aqui o contador state, contador variável. Então, beleza. Então, eu tenho aqui do lado, tem aqui o meu contador, né? No state tá 2, que ele executou aqui. O número não apareceu do nada, tem que ter vindo de algum lugar, né? Então, foi daqui. Se a gente mudar, acontece ali. E agora, vamos supor que eu quero alterar, então, a minha variável. Então, a minha variável vai ser igual a 3 também. Vou colocar os dois da mesma forma. E olha o que aconteceu. Não fez nada. Okay? Pessoal, isso aqui é mega importante, vocês entenderem muito bem essa giga-jogazinha aqui, para vocês entenderem o que é possível e não é possível no código. Porque a gente vê aqui uma função, JavaScript, a gente pensa, eu posso codar JavaScript aqui de boas. Não, não pode. E aqui que está o truque. Como é em cima do React, a gente está em JavaScript, mas amarrado. A gente não está totalmente livre dentro aqui de uma função que representa um componente. Então, a gente não pode fazer uma codificação normal de JavaScript aqui. Pessoal, isso que eu demonstrei aqui, eu estou fazendo um processamento atrasado. Então, ele inicia com 0 e depois executa aqui esse 3. Isso seria o mesmo que eu ter aqui um botão, okay, com um clique. Aqui, nesse um clique, eu vou pôr aqui um código JavaScript, né? E aqui dentro, vou pôr altera valores. E agora aqui, eu vou passar uma função para esse meu onClick, que essa função, então, vai ser alterar aqui o set contador para 5, e vou alterar aqui a variável também para 5. Beleza. Então, tem aqui o meu botão, altera valores, e olha, clico, mudou apenas o de cima e não mudou o de baixo. Okay? Essa limitação existe por quê? Porque o React, ele não consegue observar o que está sendo alterado nas variáveis em JavaScript. Então, isso aqui é uma variável crua, pura, e eu estou alterando o valor diretamente nessa variável. Então, isso, internamente aqui, o valor dessa variável mudou certamente. Ele foi alterado. Só que ele não apresenta na tela, por quê? Porque eu não consigo sinalizar para o React, olha, altera aí o componente,
processa ele outra vez porque eu mudei um valor. Não? Ele não consegue mapear isso porque está dentro de uma variável. Como é que a gente pode observar isso? Colocando aqui um console.log. Se eu colocar aqui um console.log, eu consigo ver aqui a questão da minha variável. Vou por aqui embaixo. Vamos ver o que acontece. Vamos abrir aqui o console, né? Eu tenho aqui, pronto, essas questões. Deixa eu, agora fiquei aqui sem espaço de tela. Acho que eu consigo me organizar aqui. Beleza. E agora eu vou recarregar. Deixa eu reprocessar aqui de novo. Erros não, warnings não. Beleza. Então, olha só. Eu tenho aqui o valor 3, né? Então, o valor 3 apareceu. Então, ele executou aqui o useEffect e a minha variável, né, o valor contador, está 0 aqui na tela do HTML, mas no código está 3. Então, o que acontece se eu clicar aqui no botão, que também faz aqui o console log? Né? Então, se eu clicar aqui no botão, altera valores, olha, apareceu 5. Então, esse var contador está 5, mas nunca me aparece o 5. Por essa questão que o React ele não consegue mapear aqui essas alterações de valores em variáveis aqui, ou até em objetos, que não passam através de algo do próprio React. Esse algo é o tal useState. Ou seja, com o useState, que a gente consegue dizer, olha, eu quero dentro desse componente, eu quero ter aqui alguns valores, quero ter aqui alguma informação, alguns dados, e esses dados eu vou trabalhar eles, eu vou mexer com eles, vou ficar alterando eles. E toda alteração que eu fizer nesses valores, eu quero que a tela seja reprocessada. Que esse meu HTML seja reprocessado e aí apresente os novos valores. Pessoal, até aqui deu para ficar claro? Dúvidas? Como é que estamos aí? Edu, então o React ele renderiza a página com valor 0 e como ele não está dentro do useEffect, que é uma espécie de ele está sempre ouvindo o useEffect e analisando para ver se tem alguma alteração. Não, é isso é no state, não no useEffect. Ah, isso, no state. No state. O useEffect é só para a gente causar um delay ali, é só para a gente dizer para o React, olha, esse código aqui só vai executar uma vez, quando o componente for construído a primeira vez, depois nunca mais executa. Então, certo. Esse useEffect quer dizer isso. Eu vou jogar aqui um código para ser executado quando ele for ali processado. Certo. Então, porque senão ele vai executar sempre, ou seja, tudo que eu tiver fora aqui desse useEffect, ele vai executar sempre. Entendeu? Se eu fizer aqui, por exemplo, um alerta, vamos lá. Alerta não é uma boa ideia. Agora que eu lembrei. Agora eu vou ficar em loop agora. Deixa eu colocar aqui. Console.log. Componente alterou. Beleza. Okay, olha só. Eu gravei, ele já executou várias vezes aqui o componente alterou. Uma das razões que ele executa até 2 vezes logo de cara, pessoal, é isso aqui. Não, aqui. Ok? Esse strict mode, em modo de desenvolvimento, ele faz execução dupla dos componentes. Okay? Então, não achem estranho. Ah, meu componente está executando, o meu useEffect está executando 2 vezes. Normal, não liga para isso. É coisas do React aí por dentro. Em produção vai executar só uma. Depois, tem a ver aqui com o ambiente de desenvolvimento. Mas, no fundo, a gente controla aqui a execução para ele não entrar em loop. É isso que interessa, né? Beleza. Se eu clicar aqui no meu botão, ó, o componente alterou. Okay? Então, essa linha, ela executa sempre. Porque ela não está blindada em nenhum mecanismo aqui do React. Está fora do controle do React. Então, toda vez que ele processar aqui essa função, vai disparar. Entendeu? Pessoal, se deu para entender mais ou menos até aqui, vou tentar reforçar aqui do outro jeito, okay? Para a gente ver se a gente entende. Que é o seguinte. Então, olhando aqui para essa lógica do contador, né? Eu tenho aqui um componente aqui de contagem, né? Aqui embaixo, o contagem.index, né? Que importa, então, aqui um outro componente que faz esse efeito aqui de contador, que é clicar no botão e ir incrementando. Mostra o total aqui em cima do contador e a cada clique dá uma incrementação, né? E então, o que acontece? Quando, aqui a gente já viu na última aula, né? Portanto, esse código vocês já devem interpretar aqui embaixo, ou seja, aqui está o caminho desse arquivo, é um componente ali pai que está isolado, e numa página,
que está usando esse componente aqui de contador. Então, nesse componente a gente tem que observar bem, que é o seguinte, eu chamo aqui o set contador, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor atual e pôr mais um. E isso vai fazer o quê? Alterou o quê? O state. Como alterou o state, vai ter um novo valor, então ele vai apresentar o novo dado aqui. Então, para a gente, como é que a gente fica claro? Toda vez que eu executo aqui o meu set contador, ele vai executar essa função aqui que a gente recebeu na constante. Ou seja, esse use state, ele retorna dois valores para nós. Ele retorna um array que tem, na primeira posição, o nosso dado de leitura, e no segundo valor, então, o dado aqui, o mecanismo, para a gente conseguir alterar o state. E esse aqui apenas é um state inicial. Então, esse use state está fazendo isso no fundo. Olha, eu recebo um valor, e desse valor eu vou criar dois elementos, um para ler e outro para alterar. É isso que faz. E o resto é magia negra lá do React lá dentro. Então, toda vez que eu chamo o set contador, eu executo ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o meu valor de leitura. Esse use state, ele vai forçar um reprocessamento do meu componente, da minha função do componente, por isso que faz aquele console log, né? Então, ele força essa alteração e coloca aqui um novo valor, para esse novo valor entrar aqui no HTML e aparecer na tela. Ok? E aí, esse novo valor entra na tela e fica apresentado. E acho que era isso. Aqui já é outro assunto que a gente vai falar depois. Força aí, Venturinha. Então ele reconstrói tudo o que está dentro do return, é isso? Ou reconstrói só o P? Exatamente. Tem formas de otimizar um pouquinho esse return aí e tal, mas, no fundo, a grosso modo, pode pensar dessa forma. Porque se se eu colocar aqui, por exemplo, vamos começar com 1, né? E agora aqui que altera valores, eu vou colocar aqui, como no exemplo, né? Vou pegar aqui a leitura inicial, né? A minha constante de leitura inicial, e vou colocar aqui no meu set, fazendo o quê? Mais 1. Então, vou incrementando. Então, agora, se eu clicar aqui, mudou para 2, e vai embora. Agora, se eu vim aqui nesse 2, aqui na tela, né? Eu venho aqui, e mudo aqui para, sei lá, 1000 e um número idiota qualquer. E agora clico aqui em altera valores, o que vai acontecer? Ele reprocessou isso tudo e colocou aqui o novo HTML, com o novo dado. Então o React está constantemente reconstruindo pequenas partes da nossa página. Por isso que a gente pode ter uma página super complexa com React, com diversos componentes, a gente clica num botãozinho e acontece ali um dinamismo, dá alertas e pisca e dá cambalhota e tal, e é só aquele componente que está tendo interação. E o resto nem sabe o que está acontecendo dentro daquele componente, não interessa, entendeu? Ou seja, para o header, para o footer, nada aconteceu. Aconteceu só aqui dentro uma atualização aqui desse mecanismo. Beleza, pessoal? Pessoal, isso, olha, se vocês entenderem bem isso, é mágico, ok? Daqui já abre caminho para um monte de coisa. Okay? Porque a gente já tocou aqui nos temas meio que importantes do React, que estamos usando funções, eventos aqui, estou colocando um evento no onClick, estou usando aqui o useState, já estou usando aqui o useEffect, né? Estou usando o useEffect e o useState. Então, já dei aqui um exemplo até um pouquinho acima do que era suposto, para vocês já terem aqui uma noção boa. Então, só falta aqui properties e acabou, não precisamos dar mais nada. Tô brincando. Da ideia é a gente reforçar isso no futuro, ok? E o state vai fazer aqui, vai ser algo que a gente vai ter sempre junto aqui conosco, ok? O state vai andar conosco aqui o tempo todo. Pessoal, para quem está com dificuldade para entender isso, ok? Fica por aqui nessa aula, tá bem? Tentem brincar aqui com essa questão do use state, o que dá para fazer. Ok, Stephanie, bom saber esse feedback, porque é puxado. Para quem está começando, esse conceito é bem puxado mesmo. O pessoal às vezes acha que entendeu, vê aqui na explicação é a minha demonstração, mas depois vai codar na prática e se embanana todo. Portanto, quem já chegou até aqui, fica por aqui.
e pratica aqui, por exemplo, colocar um array, eu posso colocar aqui um array de elementos, e aí aqui, nesse onClick, eu posso adicionar elementos no meu state, ok? Eu posso colocar aqui um objeto também, né? A gente já viu isso lá em JavaScript. Eu posso colocar um true e um false. Eu posso ter diversos states, né? Posso ter vários states, contador, sei lá, um para guardar o nome da pessoa, o outro para guardar a idade, e por aí fora, né? Pessoal, a criatividade é sem fim, ok? Isso aqui dá para a gente fazer muita coisa. Vocês agora, com a ideia de componentes em React, né? E essa lógica de state aqui, dá para fazer de tudo. Então, é importante vocês explorarem o que é possível fazer aqui, por exemplo, aqui no caso vai ser uma string, né? Fulano. E aqui a idade dele, né? Sei lá. E por aí fora. E aí, o que acontece? Vocês explorando como o potencial aqui do state, como que a gente manipula os dados, vocês vão voltar a praticar a parte de array e objetos, que é importante também vocês entenderem essa parte. E isso vai dar um entendimento bem amplo aqui para vocês, aqui a nível de como o state funciona e como tirar partido dele no futuro. E relembrar, e é ótimo que vão relembrar os conceitos de string, de array e por aí fora. Beleza? Para quem quer dar um passo extra e já se adiantar aqui em umas aventuras adicionais, então a gente pode também explorar aqui uma outra coisinha, que é já tentar ligar isso com uma API. Okay? Daí a gente já usa o state já de uma forma mais realística aqui, mais integrado aqui no consumo aqui da API. Então, vou dar essa cenourinha aqui hoje, para vocês se divertirem depois. Então, vamos lá. Aqui no NPM, devo ter aqui direto. Arroba, no service clients. A gente falou aí na última aula. Isso aqui continua com service. Tem que ser pelo clique aqui, aí que ele vai. Sei lá. Meio lento isso. Beleza. Então, o que acontece? Aqui no Service Clients, a gente instala, né? Então, para instalar aqui o meu NPM aqui no meu projeto, basta eu vir aqui nos arquivos aqui de lado, e aqui embaixo eu adiciono as minhas dependências, né? Então, adiciono aqui o Netuno, o Service Client, automaticamente ele vai pôr aqui no meu package.json, né? Então, eu já posso sair utilizando ele. Bem, antes disso, sair utilizando, deixa eu acertar aqui uma coisa, que é o seguinte. Esse aqui é o arquivo inicial, onde tudo começa. Né? Então, aqui nesse arquivo inicial, eu vou pôr aqui uma coisa que é esse config. Então, esse config aqui, ele faz a configuração do meu endpoint, okay? Onde o meu serviço está online. Deixa eu fechar aqui embaixo. E ele não está encontrando, né? Não está encontrando por quê? Porque falta fazer esse import. Deixa eu fazer aqui o import. Beleza? E não é esse endereço também que eu estou utilizando, porque ali no Bootcamp eu tenho ali o meu endereço do meu Netuno, né? Onde tem um serviço do Netuno, e o meu endereço, basicamente, é esse aqui. Então, eu tenho lá no disponível. E atenção, pessoal, a gente já falou, eu alertei lá no início, atenção HTTPS. Esse site, aqui, a gente está usando em HTTPS, então, para funcionar o consumo da API, tem que ser em HTTPS, senão não vai dar bom. Muda aqui o protocolo para S e muda aqui de 0 para 3, né? Então, aqui a gente tem, então, uma configuração genérica aqui, que todos os serviços que eu for consumir vai ser aqui dentro da minha API, que está aqui nesse endereço. Bem, com isso, eu posso vir aqui no meu componente que lista os produtos, né? Eu tinha feito isso aqui na última aula, né? Essa demonstração aqui de como a gente explora aqui de componentes e por aí fora. Então, como é que a gente pode pôr isso dentro aqui do retorno aqui de uma API? Bem, a API, ela está fazendo o quê? Deixa eu ver aqui um serviço que eu tinha. Eu tenho isso / produtos. E tem aqui uma série de dados. Beleza. Com isso, eu posso
vir aqui, então, e chamar esse endereço. Como é que eu vou chamar ele? Tem aqui embaixo um exemplo como que o service ele é utilizado. Então, posso copiar aqui, tá para get e para post. Então, beleza. Tanto faz. Eu posso vir aqui, então, e colocar aqui, olha, vou consumir aqui a API. Pessoal, tá certo isso que eu acabei de fazer? O que vocês acham? O que eu acabei de provocar aqui? Pessoal, eu acabei de provocar um loop infinito. Por que eu coloquei um consumo Na verdade, não coloquei o loop infinito porque ainda não estou alterando o state, né? No momento que eu alterar o state, estou provocando um loop infinito. Então, vai ser um loop infinito aqui para o React e vai ficar bombardeando aqui o back-end. Então, isso não é bom. No React, a gente bombardeia o back-end aqui com chamadas sem fim facilmente. Um pequeno detalhe aqui, a gente já começa a bombardear lá a API. Então, é o seguinte, a gente tem que adaptar aqui também para o meu endereço correto, né? Que é aqui /produtos, ou seja, e /produtos, porque o resto do endereço, ele já está aqui no meu index, já está aqui, né? Então, eu não preciso me preocupar com essa parte da URL, esse prefixo. Então, eu só coloco o que muda daí para frente. Então, depois ele vai executar aqui, no caso de sucesso, vai entrar aqui dentro, no caso de falha, vai entrar aqui fora. Mas, eu não posso deixar esse código assim. Então, o que acontece? Eu vou obter o quê? Uma lista de produtos. Bem, essa lista de produtos, eu tenho que ficar chamando ela diversas vezes? Eu tenho que pôr ela num clique? Não. Eu posso executar consumir essa lista apenas uma única vez quando eu construo a minha tela. Não é? Então, aí entra a tal use effect. Força aí, Marcos. Manda bala. De uma forma também bem Tá cortando, meu. dá para pegar, por exemplo, você pode utilizar o use effect aí dentro, né? E você pode fazer um map dentro do teu coisa. Fazer Aí ele vai para map. cada item, ele vai renderizando. Exatamente. Mas para fazer o map, antes disso, a gente precisa do... É verdade, a gente precisa saber se o endpoint está certo ou não. Se ele não tiver, ele vai dar um estado de erro. Ok, Tem que mas no confirmar caso de primeiro se o estado sucesso, está correto. no caso de sucesso, a gente vai ter o conteúdo, né? Ali da lista, a gente vai ter o conteúdo em JSON aqui. E esse conteúdo em JSON, para a gente pôr no HTML, a gente vai ter que usar o quê? Que o map já é aqui dentro, né? Já aqui para Sim. listar. Você tem que pegar o data, desse JSON, para daí poder renderizar na tela. Exato, só que a gente vai ter que usar aqui o mecanismo, que é o tema principal aqui da aula, que é o estado. Ou seja, a gente vai ter que guardar aqui no mecanismo de estado. Porque se a gente guarda numa variável, como a gente viu, a variável não vai servir de nada. Ou seja, quando a gente consultar a API... Tem que criar um use state de data e set. Que daí, por exemplo, se caso ocorre, ele seta e muda o estado. É que, no caso para um programador que já entende React, a gente fala, guarda no data tal, e lá embaixo lista. Mas para quem está aprendendo, é o use state que você tem que lembrar. O gatilho eu tenho que guardar essa informação, eu vou receber informação aqui num lugar do código, e eu quero mandar para outra parte do código, que é para o HTML. Então, o que faz essa jogada? O state. Então, eu vou precisar do use effect e do use state. E ambos vêm do... E também, obviamente, eu vou precisar aqui do service client. Então, vou por aqui, import service from /noturno/service client. Pessoal, aqui podia ser o Axios, qualquer outra coisa, tá bem? Aqui o exemplo é com o Netuno, que é o que a gente utiliza mais, mas vocês podiam usar outra coisa qualquer se quisessem. Beleza, então, eu vou tirar isso tudo aqui. E vou tirar aqui embaixo também. A gente fez aquelas demonstrações lá antes, então já vou deixar assim. Só assim. Lista de produtos. E com isso, eu vou voltar a incluir esse componente aqui na minha página, né?
Então, aqui embaixo, isso aqui foram exemplos, eu vou descomentar aqui. Aqui um HR, para quebrar aqui um pouco a linha, né? Porque fica aqui tudo colado. Deixa eu ver aqui. HR, bom. Bem, então aqui tem a lista de produtos. Então, como a gente falou, agora eu vou receber aqui o JSON. Deixa eu ver se essa API está funcionando. Vamos ver. Talvez já tenha funcionado. Deixa eu estar aqui. Ok, ele está chamando aqui os produtos e fez aqui um request e a resposta tá vindo. Está dando bom. Beleza. Então, ele está vindo aonde? Ele está vindo aqui em cima como JSON. Então, eu posso desconstruir isso aqui que a gente viu lá atrás, sobre desconstrução em JavaScript, né? Mas eu posso já pôr aqui nesse response, eu posso fazer assim, JSON, eu quero o JSON do response. Né? Então, o código JavaScript hoje em dia leva chaves em todo lugar. E isso fica um pouco confuso para quem está iniciando, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. E aí o que acontece? Eu tenho aqui esse JSON, que são os meus dados aqui da minha lista, que é um array no fundo, né? E eu vou guardar, então, aqui no meu let dados, né? Eu tenho aqui um array vazio, e incluo aqui os meus dados. Aqui dentro, deixa eu pôr aqui desta forma. Aqui, então, o meu HR. E aqui, então, vou pôr o JSON.stringify, que é uma forma para eu debugar rápido e ver aqui os dados, né? Então, o que acontece? Ele está com um array vazio. Beleza? Então, é fácil. Só pegar aqui, dentro aqui do meu sucesso. Então, agora eu disse que meus dados agora vão ter o JSON. E, obviamente, vai acontecer o quê? Nada. Né? Não funciona nada. O que eu preciso? Preciso do... Falta o state. Sem state, isso aqui não vai funcionar nunca. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar esses meus dados aqui para const. E aqui eu já sei que o meu useState, ele retorna o quê, né? UseState. Eu vou começar como ele? Com null? Vazio? Não, eu já começo com um array vazio, que facilita para não crashar meu código. Se eu fizer o map, como o Marcos estava sugerindo, eu vou ter questões de nulo e tal. Então, eu já começo com um array vazio que facilita. Só que eu também tenho que saber, né, que o useState retorna 2 valores, não é só um. Então, tem um de leitura e outro de alteração, que é o setState, ou setDados. Beleza. Então, aqui, em vez de fazer um igual, o que eu faço eu não quero alterar esse aqui, porque esse aqui é o de leitura. Pessoal, isso aqui não vai funcionar nada. Eu estou gravando aqui e não está funcionando isso. Eu só consigo alterar os dados, justamente pelaquela explicação da variável, desta forma. E agora, olha só, já está vindo tudo. Estou consumindo a minha API. Agora eu não quero apresentar o JSON desse jeito, né, aqui para o usuário. Eu quero só adicionar, mostrar o nome dos produtos e o nome da categoria. Então, beleza, vou fazer então o que o Marcos sugeriu, que é fazer então o meu map, que é o dados.map. Esse map, então, ele transforma, né, os dados. Eu faço aqui uma função em que eu vou, cada item aqui do meu array, ele vai ter o quê? A chave, categoria e produto, né? Então, é um objeto, eu posso aqui já desconstruir, aqui no map, o meu categoria e produto, e devolver aqui por exemplo, H4, que vai ter, então, a minha categoria e o nome do produto. Está feito. Já tem aqui formatado. Pessoal, esse código pode ser um pouco avançado aqui para alguns, okay? É extremamente útil aqui no map, muito mesmo. Okay? Há outras formas de fazer isso, eu podia fazer de outro jeito também, podia pôr aqui, por exemplo, em vez de ser desse jeito, isso aqui, item,
e aqui seria item ponto, e item ponto, mas aqui já entra numa discussão de arrow function e desconstrução e tal. Mas, ou seja, isso aqui é uma função para arrays, né, que o JavaScript fornece aqui para os arrays, que nos permite transformar aqui os elementos. Os elementos estão de um jeito, ou seja, eles estão em objetos, ele vai reconstruir cada elemento desses numa nova situação, que nesse caso é uma tag H4 com a informação lá dentro. Né? E se eu não tivesse aqui a tag H4, tivesse aqui uma string, por exemplo, né? Uma string, vamos supor aqui uma string desse jeito, aqui com cifrão, também funciona. Por ver, ele deve estar aqui embaixo, olha, deve estar aqui, ó. Ele ficou sem quebra de linha nem nada. Isso aqui é uma string com múltiplas linhas, né? Só para ficar mais claro aqui, beleza? Então aqui não é código HTML. No fundo, esse map a gente transforma o que a gente quiser, né? Pessoal, explorem essa função, é útil também, é mega importante, e vai ajudar muito aí no dia a dia. Mas o truque é esse, a gente manda aqui para o useState, por que acontece? A API, ela vai executar uma única vez, beleza, está aqui dentro do user effect. Só que a API, ela também não executa de forma instantânea, ela tem um delay, né? Ela vai levar ali uns milissegundos para ser executada. E aí, quando terminar de consumir aqui o serviço dos produtos, já tem o resultado, já tem toda a lista de produtos, então altera o state e processa a nova tela com os produtos listados. Aqui no meio, a gente poderia pôr um loading, por exemplo, fazer aqui outra jogada, né? E daí é outra coisa que eu vou reforçar aí no futuro. Mas, pessoal, a grosso modo, é isso. Foquem, então, quem está iniciando mais nessa brincadeira aqui, mais simples, e já entendeu bem, então tenta puxar tudo que a gente aprendeu lá atrás, de API, e mais conceitos avançados aqui de JavaScript, né? E usando aqui o Service Client, por exemplo, e consumir aqui a API que vocês montaram, ajustando bem aqui o endereço, né, para HTTPS aqui a porta certa, e colocar as coisas aí para funcionar tudo integrado já com a base de dados. Daqui para frente é só aumentar a complexidade aos poucos, ok? Se essa base ficar bem sólida aí no vosso raciocínio, a interpretação ficar bem clara aí, vai facilitar muito daqui para frente. Então, tentem agilizar ao máximo aí o modo esponja, né? Como se entranha bem aí esse conhecimento. No início, a gente estranha isso muito, né? Tudo muito estranho, mas com o tempo a gente vai digerindo, entranhando e vai fazendo a festa com isso e vai articulando um monte de coisa. Pessoal, dúvidas, pontos a realçar, alguma coisa que eu não comentei, que alguém se lembrou aí? Venturinha, força. Só uma pergunta, ali a parte do sucesso e do fail está de alguma maneira relacionada com os códigos HTTP? Já. Ok. Os códigos muito detalhe para não assustar. Ok, É isso mesmo. obrigado. Os fails entra aqui já, e aqui dessa variável dá para pegar o status code por aí fora, se for preciso. Fazer, por exemplo, a distinção de se é um 400 e se é um 500, por exemplo, é isso? Yeah. E aqui dentro também dá para fazer. Okay? Por isso que tem aqui essa desconstrução do JSON. Isso vem um objeto que tem vários dados. Ok, obrigado. Isso aqui foi tentado fazer da forma mais simplesinha possível, que não tem que se preocupar. Tem que ser do tipo JSON, e no caso ali, depois usando o Alt Client, então tem o JSON Web Token, né, o JWT, então facilita ainda mais, fica tudo bem integrado e vai embora. Ou seja, se eu, nesse momento, eu quiser que essa lista de serviços funcione apenas com autenticação, eu integro o Alt Client aqui no projeto, feita a autenticação, eu não tenho que alterar aqui nenhuma linha de código, automaticamente vai entrar aqui nos headers e vai embora. Beleza? Pessoal, mais alguma coisa? Então, olha, vamos para o intervalo, então. E a gente continua aqui depois do intervalo, beleza? E vou preparar aqui os exercícios também, que não estão totalmente prontos. Mas já termino aí, já libero aí para a gente poder praticar aí. Ou então discutir aí outros temas e tal, ficam à vontade. Mas 20 minutinhos a gente já volta e já liga aqui o computador. Até já, pessoal.